Essa noite eu separei para falar para vocês sobre Jesus, a minha viva esperança. É o tema da mensagem de hoje. Estamos concluindo um ano que não foi fácil, um ano que para muita gente foi difícil. Difícil porque perderam entes queridos, difícil porque alguns até perderam emprego, tiveram que fechar a empresa. Então foi difícil para muita gente por vários motivos. Mas, além disso, devemos entender que existe uma esperança e precisamos nos apegar a essa esperança. E se nossa esperança está em Cristo, ela é a melhor que existe. Porque aqueles que tinham esperança no trabalho, no dinheiro, na saúde, se viram abalados diante desta pandemia que ainda estamos enfrentando. Então precisamos entender que a verdadeira esperança é a que vem do alto, a que vem de Deus. Então, esperança bíblica tem um aspecto salutar. Ela nos aproxima mais de Deus e nos faz confiar em um futuro melhor. Vejamos então essa noite porque Jesus é a maior esperança de que dias melhores virão. Vamos orar ao Senhor e assim pedir direção ao nosso Deus. Maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento especial, onde reunimos em tua casa para te louvar, engrandecer o teu santo nome. Agradecemos, ó Pai, pelas ofertas recolhidas, te agradecemos por mais um ano de vida que estamos aqui completando. Ainda tem alguns dias deste ano, mas sabemos que um novo ano virá. E com este novo ano, que nossa esperança seja renovada e fortalecida no Senhor. Que todo o nosso aguardo, toda a nossa fé esteja apontando somente para Ti, Senhor. Que a nossa confiança nos faça perseverar em fé, em obediência, para que assim a nossa esperança não seja em vão. Possamos focar, Senhor, no reino celestial e aguardar então a Tua maravilhosa promessa da vinda do Senhor, para que assim possamos junto com o Senhor habitar nos altos céus. Pai querido, vem nos abençoar através dessa mensagem, nos instrui, nos guia, nos protege, nos alimenta e nos faz, Senhor, viver essa viva esperança. Pois em nome de Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Será o texto que nós vamos embasar essa mensagem, do versículo 18 ao 25. Romanos 8, do 18 ao 25. Amém? Todos encontraram? Romanos, carta de Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 8, do 18 ao 25, diz assim então a palavra de Deus. O título da leitura: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos.
Maravilhoso Deus, amado Pai, mais uma vez eu rogo, Senhor, fala conosco através dessa mensagem, nos ajuda na compreensão, nos dá entendimento, sabedoria, ilumina a nossa mente para que compreendamos esta tão grande verdade aqui revelada. Que possamos, ó Pai, ter uma esperança única e suficiente em Cristo, para que assim possamos viver vidas que verdadeiramente agradam, esperando pacientemente a volta do Teu Filho Jesus a este mundo. Nós Te louvamos, agradecemos e pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, meus amados, aqui nesse texto, no qual lemos em Romanos, nós encontramos então o apóstolo Paulo escrevendo a esta igreja, podemos dizer assim, uma grande tese. Ele vai aqui fazer uma conclusão, trazendo agora no capítulo 8, ele traz uma conclusão. O primeiro versículo ele diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vinha então anunciando nos versículos anteriores a condição do homem, o homem com Deus e o homem sem Deus. Ele fala da justificação pela fé, ele fala então que nós temos através da justificação paz com Deus. Antes disso éramos inimigos, estávamos contra o Senhor e certamente as consequências viriam disso. Ele apresenta então aqui no capítulo 5, a partir do verso 12, Cristo como sendo o segundo Adão, aquele que veio para cumprir o propósito de Deus, sendo que o primeiro havia falhado, o segundo então ele é perfeito, porque é o próprio Filho de Deus. Assim podemos confiar. No capítulo 6 ele fala sobre a liberdade que nós alcançamos sobre o pecado. Somos livres do pecado através da graça de Deus. Graça, favor imerecido, quer dizer, Deus providenciou uma fórmula pela qual nós pudéssemos estar livres da condenação do pecado, sendo que o homem sem Deus, tendo Deus como seu inimigo, a condenação ela já era o caminho na qual ele estava percorrendo. Quer dizer, sua vida já estava sendo conduzida à eternidade longe de Deus. Mas a providência divina nos traz então o alívio, nos tira a carga, o peso do pecado. Então Jesus é apresentado como esta pessoa tão especial. É feito no capítulo 7 então uma analogia do casamento. Casamento este sobre as obrigações e responsabilidades que agora temos. Assim como Cristo deu a vida por nós, como é dito numa cerimônia de casamento, que nós estejamos ligados um ao outro até que a morte nos separe. É interessante que no nosso casamento com Cristo foi a morte de Cristo que nos uniu. Então, através da morte de Cristo, nós fomos unidos em um só corpo. Hoje fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, talvez uma pergunta que não queira calar, né? Por que então Jesus é a melhor esperança que existe para esse mundo? Jesus então é a melhor esperança porque nele está a redenção. Então esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus deve ser a nossa única esperança, ou a principal esperança, a maior de todas as esperanças. Às vezes, irmãos, nos empenhamos, trabalhamos, estudamos para alcançar um patamar. Nós temos neste mundo muito aquela ideia, uma característica, de ter uma segurança no trabalho. A gente busca um trabalho que nós tenhamos segurança. Por isso que algumas pessoas buscam fazer um concurso público, porque através disso eles teriam uma segurança maior do emprego, do trabalho, sustento iria por muitos anos. Mas devemos entender que a nossa maior segurança está em Cristo. Se Cristo não for essa esperança para uma vida melhor, não vai adiantar nada o meu esforço, a minha dedicação,
o meu empenho, porque não vou alcançar a eternidade viva ao lado de Deus. Pelo contrário, terei uma eternidade longe do nosso Deus. Aqui do verso 18 a 21, nós vamos compreender o porquê Jesus é a única esperança, ou a melhor esperança, porque Ele traz esta redenção. Repetindo então, a leitura diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a redenção do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, nesses primeiros versículos, Paulo nos apresenta essa redenção em Cristo. Como Cristo se torna, então, uma esperança redentiva. Entendendo a palavra redenção, traz a ideia de uma dívida que nós tínhamos e alguém pagou essa dívida. Entendemos que nós ainda estamos em um processo, esse processo de santificação é um processo de separação, onde nós estamos em aperfeiçoamento, chegando a alcançar a estatura de Cristo. Jesus como exemplo que nós devemos alcançar. Então há um processo que precisamos trabalhar em nossa vida, e neste processo buscar cada dia parecer mais com Cristo. Então essa é a nossa luta diária. Mas lembrando que ela é valorosa e vale a pena lutar essa batalha, justamente porque Cristo pagou o preço por nós. Então, qualquer falta de esperança que houve no passado, quando nós não sabíamos o nosso destino, para onde iríamos, agora temos a certeza, porque essa certeza vem do Senhor. É interessante, o texto usa aqui uma figura, Paulo ele faz aqui como que a pintura de um quadro, e ele vai apresentando o alcance que o pecado causou na criação de Deus. E é dito então que a própria criação, quer dizer, não só o homem, mas toda a criatura, a própria terra, sofre por conta do pecado. Hoje há uma teologia ecológica. As pessoas estão aí defendendo o planeta, defendendo os animais. A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. Mas eu digo para vocês, isso é quase que uma utopia, né? Um sonho inatingível, porque o homem está contaminado pelo pecado. Enquanto não for tratado o ser humano, não tem como ser tratado a criação, porque o ápice da criação é o homem. Isso me faz lembrar uma história de uma criança que estava... o pai levou a criança para a empresa. Era um dia que a empresa podia trazer os filhos para ver como é que o pai trabalhava. Então o pai levou, e ele era o empresário responsável ali, e a criança começou a incomodar, ele precisava fazer uma reunião, e ele então pegou uma revista, e aí rasgou a página onde tinha o planeta, o mundo, o planeta. E ele então rasgou, picou aquela página todinha, aí entregou para o filho. Filho, aí a sua missão hoje, o seu trabalho é montar aí o planeta, o mundo. Aí entregou um durex para ele montar aquele quebra-cabeça. E ele então, depois de 10 minutos, volta com o quebra-cabeça montado. E aí o pai disse: mas meu filho, como é que você conseguiu montar isso tão rápido? Como é que você conseguiu resolver esse problema? Esse pai, porque o problema não está no mundo, o problema está atrás. E quando ele virou, tinha um corpo humano, tinha um homem. Então a criança montou o homem, e aí quando virou, o mundo estava consertado, né? Então essa é a ideia que Paulo quer apresentar aqui. Quando nós, seres humanos, nos entregarmos por completo ao Senhor, entendermos a nossa redenção, entendermos que éramos condenados à morte eterna,
e Jesus veio e pagou o preço por nós, morreu em nosso lugar, aí sim o mundo será consertado. E aí o texto diz que essa criação, quer dizer, o mundo criado por Deus, as criaturas que existem nesse mundo, diz que elas, a criação está sujeita à vaidade. Não, perdão, verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando esses filhos se revelaram, quando eles realmente assumirem seu papel, e aí o que é que acontece? Essa criação será redimida, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não é por vontade dela, mas por causa do homem. Diferentemente de nós, nós cometemos o pecado por nossa própria vontade, tem o livre arbítrio. A criação de Deus, os animais, as florestas, as árvores, os pássaros, eles sofrem por consequência nossa, pelos nossos atos, não por algo que eles escolheram, mas por uma decisão do homem errada, por conta do pecado. Sendo assim, eles gemem, eles sofrem. É interessante que a gente vê isso lá no Jardim do Éden, quando o homem comete o primeiro pecado. Lembra que Deus julgou a terra? Ele disse que agora do suor do teu rosto tu vai comer. Antes o homem só precisava colher os frutos. O trabalho que o homem tinha era colher frutos. Ele era um coletor. Mas a partir do momento do pecado, ele passou agora a ser um agricultor. Ele teria que lavrar a terra. A terra passaria a brolhar as ervas daninhas, né? Os matos, aquilo que não tem uso humano. Então o homem teria um trabalho a mais, por conta do pecado. Interessante, o trabalho não é consequência do pecado, o homem já trabalhava antes, mas o peso do trabalho, quer dizer, o aumento desta função, o exagero, até mesmo a carga elevada, foi por conta do pecado, sim. Então talvez, se não fosse o pecado, nós teríamos uma vida bem mais tranquila, bem mais calma, talvez uma vida mais de coletores, colher as bênçãos que Deus vinha derramando sobre nossas vidas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas 3:13. Amém? Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, trazendo ou fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Aqui o texto em Gálatas, ele nos traz à memória a questão do sofrimento de Cristo. Mais do que isso, ele apresenta que a morte de Cristo ela é claramente injusta em um aspecto. Injusta porque aquele que morreu não era o que merecia aquela morte. Quem merecia aquela morte éramos nós, por conta do nosso pecado, por conta da desobediência, por conta do nosso afastamento de Deus. Jesus então cumpre esse propósito de Deus, para que houvesse este pagamento dessa dívida. Jesus veio e cumpriu, pagando o preço, morrendo na cruz do Calvário. É interessante que a Bíblia afirma que Jesus foi fiel, a Deus, cumprindo o seu propósito até a morte e morte de cruz. A pior morte que existia era não só uma morte dolorosa, como também vexatória. Quer dizer, a morte de cruz era um vexame para qualquer um que passasse por ela. Imagina alguém cruzando a cidade, carregando um tronco nas costas, sendo chicoteado, sendo acusado de tamanhos pecados e que o próprio Cristo não havia cometido. E tudo aquilo passando aquele vexame e vergonha ao chegar no topo do monte,
para que toda a cidade visse e se tornasse então um exemplo para que ninguém quisesse fazer o que ele fez. Por isso que a morte eles eram levados até um monte, para que toda a cidade pudesse observar. Se vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão parar lá. Então essa era o exemplo. E aqui então Jesus foi maldito em nosso lugar. Quer dizer, a maldição que deveria recair sobre nós por conta dos nossos pecados, ele tomou sobre si. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus não merecia essa maldição, mas sofreu em nosso lugar para que vivêssemos nós hoje a sua vida. Tenhamos então uma vida cheia de esperança, porque ele nos resgatou. Por isso Jesus é a melhor esperança, porque nele está a nossa redenção. Em segundo lugar, Jesus é a melhor esperança, porque nele está a libertação. Não só o resgate. Lembra que o resgate é o pagamento. Alguém pagou. Eu era escravo do pecado. Você, todos nós, éramos escravos do pecado. Uma vez que reconhecemos Jesus como Senhor, reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos dele, nos voltamos para Deus em arrependimento e fé, aí então há um trabalho de libertação. É onde o Senhor trabalha em nossa vida para que tire o poder do pecado sobre nossas vidas. Vejamos só como diz aqui a partir do verso 22, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui o Paulo vai aprofundando esse conhecimento sobre a esperança. Por que nós devemos ter a nossa esperança em Cristo? Primeiro, porque essa esperança em Cristo nos traz redenção. Quer dizer, através dela o nosso pecado, nossa dívida com Deus é quitada, é zerada. E aí, em segundo lugar, essa situação, quando realmente reconhecemos Jesus e temos a nossa vida devotada a aguardar o seu retorno, a sua vinda, logo esse processo de aguardo que vai transformando o homem, faz então nós sermos livres de várias áreas do pecado, como por exemplo, nós seremos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Então, quanto mais ligados a Cristo, menos poder o pecado terá em nós. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, o pecado que ele praticava, ficou para trás. Eis que tudo se faz novo. Então essa nova esperança, essa nova vida que vem através da libertação em Cristo Jesus. Aqui no texto diz que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta até agora o sofrimento deste mundo. Quer dizer, a consequência do pecado, ela se estende a toda a criação. Não só o ser humano, mas toda a criação sofre e geme, aguardando então esta esperança que Cristo virá para nos levar. Assim também o homem, ele diz aqui no texto que não somente ela, a criação ao qual ele se referiu, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção. A adoção de filhos é um processo pelo qual o Senhor nos recebe. A partir do momento que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Lembra que, por exemplo, levando em consideração essa ideia de adoção,
quando se vai adotar uma criança, há todo um processo onde a criança vai ficar com aqueles pais provisórios, onde ela passa semana, passa um mês, volta para o abrigo, vê como é que foi aquela experiência, se realmente é isso que ele vai querer ou não. É um processo que vocês já devem ter conhecimento básico sobre isso, né? Assim nós estamos vivendo um processo. Nós já fomos aceitos pelo Senhor, o Senhor já nos adotou, mas esse processo ele se concluirá na vinda do Filho de Deus, quando nós formos recebidos por Ele na glória celestial. Assim como a salvação, ela é um processo que se concretizará na eternidade. Os termos teológicos usados para essa ideia é usado um termo teológico que diz o já e ainda não. Eu sou salvo hoje? Já. Completamente salvo? Ainda não. Por quê? Porque eu preciso ser glorificado. A salvação ela se conclui na glorificação. Enquanto estou aqui nesse mundo, ainda estou com um corpo corruptível. O que quer dizer isso? Um corpo corrupto, pelo qual eu posso ainda ceder ao pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim, quer dizer, eu não sou mais dominado pelo pecado, mas eu posso ser assediado por ele. E dependendo da minha relação com Deus, eu posso ceder a esse assédio do pecado na minha vida. Então, por isso é um processo no qual nós seremos completamente transformados na glória celestial. Por isso que ele diz aqui que aguarda esse dia, quando ele fala, no verso 23, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, quer dizer, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, igualmente gememos, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, nós ainda passamos por dificuldades por conta do pecado que está no mundo. E aí ele diz, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Hoje, o que foi redimido, ou o que foi pago, foi o preço pelo nosso espírito. Entendemos que o homem ele é composto por duas partes, a parte espiritual e a parte corporal, né? A parte, digamos, física. Entendemos que o nosso corpo ainda está contaminado pelo pecado, quer dizer, ele ainda é influenciado pelo pecado. Mas quando Cristo voltar, o nosso corpo será glorificado, transformado, onde o pecado não terá mais vez, não terá mais acesso, não terá mais influência sobre a nossa vida. Então o homem ele é composto por duas partes, e essas partes se completam na glória celestial, onde esse corpo que nós hoje temos, que é corrupto, voltará ao pó de onde veio, e nós receberemos então um novo corpo. Há alguns grupos religiosos que fazem uma certa campanha contrário à ideia de você, por exemplo, doar um órgão, doar sangue, porque diz que você está dando parte do seu corpo, e quando Cristo voltar você vai ficar deficiente. Já pensou? Já pensou uma pessoa que sofre um acidente, perde uma perna, um braço, e aí quando for para o céu vai continuar faltando uma perna, um braço? De forma alguma. Deus vai nos dar um corpo completamente transformado, igual ao corpo do seu Filho, um corpo glorificado. Então nós teremos esse privilégio de ter então uma maturidade, um corpo não só com um bom preparo físico, mas a ideia ali é de maturidade, um corpo maduro. Cada um aqui tem um processo diferente, né? Alguns estão mais avançados na idade e o corpo tem suas limitações, outros são mais jovens, o corpo ainda precisa desenvolver, mas chegará um dia que nós seremos todos iguais, corporalmente falando, porque teremos a maturidade corpórea, onde o Senhor nos dará um corpo transformado e perfeito. Hoje a luta é grande para ter um corpo perfeito, a ótica humana, né? Então muita gente correndo atrás aí para ter o corpo perfeito. Entendemos que a perfeição corpórea
o Senhor nos dará. Devemos cuidar desse corpo, porque é o santuário do Espírito Santo de Deus, mas ele não deve ser o foco da nossa vida. Não devemos viver pensando apenas em ter um corpo bem, bonito, aparentemente bonito. O importante é ter nosso espírito consagrado ao Senhor e, consequentemente disso, nosso corpo também será submisso a Ele. Abra a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, 13. Amém? Colossenses 1,13 diz assim, então, a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Então essa é a libertação que encontramos em Cristo. Por isso que Ele é a nossa esperança. Esperamos em Cristo porque Ele nos dá força, entendimento, sabedoria, para que sejamos libertos de todas as amarras que este mundo, sistema mundano, que eu me refiro, tenta nos dominar. É interessante como esse mundo ele tem essa prática de causar no ser humano uma certa dependência. Hoje muita gente vive na dependência do que o mundo está impondo como regras, como vestimenta, como forma de se conduzir, de pensar. Então o mundo ele impõe esses pensamentos, essas ideias, e geralmente os homens se deixam ser conduzidos. Isso nada mais é do que um aprisionamento. Esses homens estão presos ao sistema mundano. Por isso que o Senhor fala na sua palavra que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o amar ali é se submeter, é estar debaixo do senhorio do mundo. Então, deixar que o mundo nos domine. Nós fomos libertos. Tendo essa liberdade, não devemos jamais voltar às práticas passadas. Pelo contrário, andemos em direção a Deus, busquemos a glória do Senhor, façamos aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Tendo sido limpos, não mais voltemos para a lama. Então a Bíblia usa até a ilustração do porco que se lava, depois se banha um porco e solta, ele vai procurar a lama novamente e se virar completamente lá na lama. Eu lembro de um cachorro que eu tinha lá em casa, que a gente banhava o bicho e quando soltava ele ia para o quintal, corria e ficava rodando lá no chão, se sujava todinho. Eu disse, onde é que adiantou esse banho, né? E sabe, muitas vezes a gente anda nessas circunstâncias. Cristo nos liberta, Cristo nos dá a liberdade para servi-lo e nós tentamos ainda olhar para trás, andar em direção contrária a Deus. Lembra muito bem do que aconteceu com a mulher de Ló, virou uma pedra de sal porque olhou para trás, né? Ali é uma simbologia muito significativa para nós cristãos. A simbologia de que quando olhamos para trás, nós paramos no tempo. E o Senhor nos chama para avançar, para seguir adiante, para alcançar a glória que nos foi revelada através do seu Filho Jesus. Nós temos muito que fazer, temos muito para alcançar, mas para isso precisamos verdadeiramente da libertação dada pelo Senhor e viver como livres, não mais como escravos do pecado. Então, deixando toda a prática do pecado, vivamos o presente século, o momento de hoje, para a glória de Deus. Tudo que há em mim, tudo que há em nós, tudo que somos, tudo que temos, seja usado para a glória do nosso Deus. Amém? Finalizando então, Jesus é a melhor esperança, porque nele está a salvação. Jesus é a melhor esperança, porque nele está a salvação. Voltemos para Romanos, capítulo 8.
Romanos 8 diz então assim, a partir do versículo 24 e 25: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então aqui o apóstolo Paulo nos traz algumas ideias interessantes. A primeira delas é a ideia de que é a esperança que nos traz salvação. É na esperança que nós somos salvos. Que esperança é essa que ela se refere? Qual seria a ligação dessa esperança com Cristo? A esperança aqui, lembra que ele está escrevendo ao seu público, era os judeus que estavam em Roma, e a esperança dos judeus qual era? A vinda do Messias. Então eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, esse Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Então eles aguardavam. Tinham eles na mente que o Messias viria para instituir o seu reino, onde ele destruiria ali Roma, o Império Romano, e iria então instaurar o seu reino. A partir dali ele reinaria sobre toda a terra. Só que o plano de Deus era diferente dos homens. A compreensão ou a interpretação do plano que os homens tiveram do plano de Deus não foi completa. Isso quer dizer que o reino de Deus não é aqui nesta terra. O reino de Deus é lá no céu, onde um dia nós reinaremos juntamente com Ele sobre toda a face da terra durante o período do milênio. Então virá esse dia que nós reinaremos na terra, mas não foi naquele período em que os judeus aguardavam o Messias Jesus Cristo. Então aqui ele está afirmando isso, ele está dizendo justamente, trazendo essa ideia. Então é na esperança que nós fomos salvos. Esse Deus que nós esperávamos foi justamente Ele que veio e nos salvou. É exatamente esse, não há nenhum outro, é esse mesmo. Então essa é a afirmação que Paulo está dizendo. Depois ele diz: ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera. Lembrando que o aguardo aqui já da segunda vinda de Cristo. Nós temos uma esperança de que Cristo já veio, pagou o preço por nós, como já foi revelado, e agora ele tem uma promessa, a promessa que ele retornaria, para que onde ele está, estejamos nós também. Agora precisamos aguardar, esperar. Se nós esperamos alguma coisa que já está em nossas mãos, como é que isso é esperança? Não é. Então a esperança é um aguardo. Por isso que ele diz que devemos com paciência aguardar. Então Jesus virá. Talvez para alguns isso já se demora, já se passou muito tempo, mas na verdade, irmãos, isso é uma demonstração da misericórdia de Deus, pois a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Se Jesus Cristo tivesse vindo, imagina quantos da sua família estariam no inferno hoje. Se Jesus Cristo já estivesse vindo, quantos amigos, familiares estavam perdidos, sem esperança. Então Deus está nos dando a oportunidade, para mim, para você, de anunciar essa verdade. Olha, Jesus vai voltar para nos buscar, vamos nos preparar. Então apresenta essa verdade, mostra essa esperança. Por isso que eu creio em Deus, porque Ele promete e Ele cumpre suas promessas, e dentre elas é a salvação, complemento dessa salvação, a completude dessa salvação. Atos 4, verso 12. Abra, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Amém? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa
que sejamos salvos. É interessante essa passagem quando a gente observa todo o enredo do contexto dela. Lembra que no capítulo 3, na verdade no capítulo 2, vem ali a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, a partir do verso 1, onde acontece o dia de Pentecostes, onde os apóstolos são cheios do Espírito e falam em línguas ou em idiomas diferentes. E cada um que estava ali naquela reunião ouviu na sua própria língua materna a pregação do Evangelho. Em seguida nós encontramos o discurso de Pedro em Jerusalém, e ali há uma conversão de 3.000 pessoas, depois ao batismo destas pessoas no verso 37 do capítulo 2. No versículo 3, capítulo 3, a partir do verso 1, vemos então Pedro, mais uma vez, operando milagre no poder de Deus. E aí no versículo 11, ele vai até o templo, abre-se uma discussão, por conta dessa discussão ele é preso. E a discussão qual era? Por que ele estava, se ele realmente tinha curado, e por que ele tinha curado, e no nome de quem ele tinha curado. E aí Pedro começa a discorrer sobre a morte de Cristo, colocando então a culpa nos religiosos. Olha, aquele que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram, é no nome dele que nós operamos tal milagre. Então o poder não está em nós, o poder é dele. Ele nos concedeu esse poder e por isso nós estamos aqui anunciando. Então ele, mais uma vez, Pedro e João, no verso 5, vai perante o Sinédrio, e ali eles são julgados. Há então esse momento em que encontramos no capítulo 4, ele sendo preso e julgado diante dessa situação, e são libertos logo em seguida pelo poder de Deus. Mas aqui, quando chegamos ao capítulo 4, verso 12, encontramos então esse poder maior sendo revelado. Então, o poder da esperança da salvação em Cristo. Quer dizer, a nossa esperança nos traz o poder salvífico. Quando esperamos em Deus, quando esperamos em Cristo Jesus, alcançamos plena certeza de salvação. Então, não há salvação em nenhum outro. Essas foram palavras do apóstolo Pedro. Não há salvação em nenhum outro. Enquanto vemos tantas e quantas pessoas buscando religiões, buscando envolvimentos de forma fora do corpo, buscando relacionamentos espirituais, atrás de uma libertação, de uma vida harmoniosa. A palavra de Deus, ela é clara e objetiva, que você realmente precisa de salvação, e não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus. Ele é o nome pelo qual nós devemos viver, ele é o nome pelo qual nós devemos nos submeter ao Pai, ele é o nome pelo qual nós devemos seguir o seu exemplo, sendo homem e mulher perfeito, assim como ele foi neste mundo. Então não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então tudo que importa nesta vida é a nossa salvação em Cristo Jesus, é o que mais importa. Não importa se você conseguiu alcançar aquele emprego desejado, não importa se você alcançou um patamar de estabilidade financeira neste mundo. Entenda, o que mais importa é a sua relação com Deus, é ter alcançado a salvação em Cristo, e essa deve ser a sua esperança. Não espere coisas melhores neste mundo que não seja a salvação em Cristo, pois é o melhor presente de Deus, como falamos aqui durante o domingo passado, Jesus como o melhor presente de Deus. Nós já recebemos esse presente, não merecíamos, mas Ele nos concedeu, e tendo então essa graça alcançada, possamos viver essa esperança, sabendo que um dia estaremos ao lado do Senhor. Concluindo então, esta é a esperança do povo de Deus, em Cristo Jesus, nossa segurança
e certeza de dias melhores virão, onde habitaremos para sempre com o Senhor. Quando eu falo de dias melhores virão, estou me referindo à eternidade. Lá serão dias melhores. Mas enquanto estamos nessa terra, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, essa criação geme e ainda gemerá, sofrerá as dores das consequências do pecado, enquanto ainda Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Então estejamos nós com nossa esperança voltada completamente para o Senhor, orando e dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Estejamos preparados para isso, é claro. Então não devemos pedir sem estarmos preparados. Então se prepare para encontrar-se com o Senhor, seja a vinda dele para nos buscar ou a nossa ida ao encontro com ele. De uma forma ou outra estaremos com o Senhor na glória celestial. Em João 14, versículo 2 e 3 e o versículo 6, eu quero então encerrar com essa leitura. João 14, 2, 3 e 6. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Respondeu então Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus já está ao lado do Pai, mas Ele está então aguardando nossa preparação. E quando estivermos preparados, Ele voltará para nos levar para junto de si, onde habitaremos com Ele para todo sempre. Que essa seja a sua esperança, que o próximo ano você coloque essa esperança no seu coração, de que dias melhores virão, e esses serão os dias da glória celestial. Que aguardemos a vinda do Senhor, irmãos, o quanto antes, porque assim o Senhor tem prometido que a sua vinda está próxima a cada dia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade de podermos refletir sobre tua palavra e sobre um aspecto tão importante na vida cristã, que é a esperança. Pois alguém que vive sem esperança é alguém que vive perdido, ainda prisioneiro do mundo e do pecado. Mas queremos, ó Pai, nesse dia, decretar, Senhor, diante de todo o povo aqui presente, a libertação dada pelo Senhor a nós, a remissão dos nossos pecados, pois naquela cruz Tu pagaste o preço em nosso lugar. Que aqui, Senhor, tenhamos esse reconhecimento, possamos valorizar que nossa vida, os dias que nos restam neste mundo, sejam dias de esperança, de aguardo, com paciência, tendo com plena certeza e convicção de que Tua palavra não voltará vazia. Que a promessa feita pelo Teu Filho Jesus, ela se cumprirá em nossa vida. E um dia nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor nos altos céus, habitando na nova Jerusalém, a morada do Altíssimo. Pai querido, nós te agradecemos, te pedimos por cada família aqui presente. Nos dá, ó Pai, um bom fim de ano. Que nós tenhamos, ó Pai, a oportunidade de retornar na quinta-feira, estarmos juntos aqui, honrando e glorificando o Teu nome, encerrando esse ano, adorando ao Senhor. Mas eu te peço também, Senhor, por aqueles que estão isolados, estão ainda tendo dificuldades com relação à saúde, que o Senhor restabeleça, traga, Senhor, fortalecimento, que eles tenham, ó Pai, a sua esperança ainda mais ativada em seus corações, para que possam assim confiar plenamente no Senhor e ter então a plena liberdade de poder te cultuar, de poder estar em tua casa, te adorando e te servindo. Pai querido, eu te agradeço por cada um que chegou essa noite, te agradeço pelos nossos visitantes, te agradeço, ó Pai, também pela vida daqueles que estão conosco através dessa live. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor visite cada um, suprindo suas necessidades, concedendo a cada um, ó Pai, a oportunidade
de viver uma vida que verdadeiramente te agrada, uma vida, Senhor, que glorifica o Teu santo nome. Assim, ó Pai, nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te buscar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor.